Sim. Uma outra coisa, gente. Eu espero que vocês não se sintam ofendidos, mas, obviamente, a disciplina, quer dizer, algumas aulas vão ter um certo viés ornitológico, porque, enfim, né, eu trabalho com passarinho e eu vou acabar falando mais desses bichos. Se alguém se sentir ofendido, ó, de algum jeito, ou quiser saber informações de outros grupos, a gente pode ir conversando. Eu até agradeço, professor. Olha, que a gente está precisando. Então, bora lá. Então, o que a gente está na aula, né, de padrões de distribuições, o que a gente está pensando, né? O que eu queria que vocês me ajudassem na realidade nessa aula, né? Então, quando a gente pensa em padrão de distribuição, a primeira coisa é como é que a gente projeta a distribuição de uma espécie, né? São algumas perguntas que a gente vai tentar responder nessa aula. Então, com base em que dado a gente faz essa projeção, né? Existe algum método? Que tipo de registro eu uso para fazer isso, né? E para que essas projeções são importantes ou não? Então, são essas perguntas mais ou menos que a gente vai discutir ao longo da aula. E se vocês tiverem qualquer outra dúvida, por favor, não deixem de perguntar. Por mais que vocês achem que a dúvida é pequena ou boba, não deixem de perguntar, tá? Então, só para ter uma noção, uma ideia, né? Isso aqui são todas espécies de aves que ocorrem relacionadas a ambientes aluviais. São as que estão associadas às planícies aluviais, né? Dos grandes rios amazônicos. Né? Como vocês podem ver, algumas dessas espécies possuem uma ampla distribuição, ou pelo menos têm uma projeção, né? De distribuição bastante grande, mas geralmente elas não estão ocorrendo em todos os ambientes, né? Estão restritas aos ambientes de várzea ou igapó. Enquanto outras espécies, como por exemplo essas daqui, possuem distribuições muito mais, os shapes, né, as áreas aqui marcadas, possuem uma distribuição muito menor, geralmente associada às grandes calhas, né, dos grandes da Amazônia. Então, por que a gente tem? Por que isso acontece? Né? Por que essas espécies têm essa distribuição e essas outras espécies têm essa distribuição? Como é que a gente chega até esses mapas? Né? E o que eles nos dizem com relação a essa grupo? Ou que tipo de informação a gente pode tirar dessas coisas? Então, os mapas são importantes, obviamente, porque a gente, uma vez tendo esses mapas, né, eles vão nos ajudar a entender padrões em comum, né? Então, o simples fato de eu ter um mapa de distribuição ajuda você a formular teorias de por que aquele grupo de espécies tem aquela distribuição em comum, por exemplo. Ou então, dentro de um nível mais prático, né, ter um mapa de distribuição de uma determinada espécie pode ajudar a propor mecanismos ou ações de conservação daquele grupo. Né? E isso parece meio, talvez, meio bobo, meio simples demais, mas, na realidade, a gente tem mapas de distribuição para poucos grupos, né? Se a gente considerar toda a diversidade que a gente tem, na realidade são alguns poucos grupos só que possuem mapas de distribuição confiáveis, né? Então, por exemplo, as aves são um grupo que estão bem, até de certa forma, bem amostrados, apesar a gente tem, por exemplo, guias, né, de aves, eu não tenho nenhum aqui agora, mas a gente tem guias de aves com bons mapas de distribuição, com alguns erros, mas assim, ainda assim, ok. Os mamíferos de modo, quer dizer, na verdade, grandes mamíferos e primatas têm mapas de distribuição que são ok, mas, por exemplo, mapas para morcegos, pequenos mamíferos, insetos de modo geral, invertebrados, na verdade, de modo geral, praticamente a gente não tem mapa de distribuição desses grupos. E isso é uma coisa que deveria ser algo extremamente simples, mas a gente não tem. Então, a ideia de você ter esses mapas de distribuição tem obviamente tem a função da pesquisa, né? Então,
aí dentro da biogeografia em si, como eu falei, e tem a outra vertente, que seria importante ter os mapas de distribuição, por exemplo, para pensar em estratégias de conservação dos grupos. Mas uma vez que a gente tem, por exemplo, para as aves, é bem comum, na verdade a gente vai ver que assim, as grandes propostas de processos, né, ou eventos que mudaram a paisagem do mundo, em especial aqui na Amazônia, a maior parte desses processos foi pensado e assim, hipotetizado com base nos padrões de distribuições de aves. Então, os mapas, né, eles se tornam importantes porque, por exemplo, ao identificar padrões de distribuição em comum, o pesquisador pode, né, ou enfim, a pessoa que está olhando para aqueles mapas pode, por exemplo, se perguntar se aqueles padrões de distribuição em comum são resultados de um mesmo processo histórico. E aí entender esses processos, ou enfim, pesquisar, né, e ir a fundo para tentar entender esses processos, podem fazer a gente entender a evolução do ambiente, da paisagem. Então, além, né, de todos os possíveis benefícios de mapa de distribuição, mais ou menos nessa parte que a gente vai estar pensando, né? Como, na verdade, acumular esse conhecimento com os padrões para tentar entender se existe algum processo por trás disso tudo e, uma vez entendendo o processo, entender a evolução do ambiente. Tá? Então, por exemplo, para primatas, a gente sabe que alguns grandes rios são limites de distribuição para esses grupos, né? Então, por exemplo, os aluata, ateles, desculpa, né, são os macaco-aranha, são divididos, inclusive, pelo Rio Branco, né? Então, isso aqui é um desenho, um diagramazinho do Rio Negro, e aqui o Rio Branco. Então, de um lado do rio, por exemplo, a gente encontra uma espécie de barrigudo, e aqui, na margem onde está a Boa Vista, uma outra espécie desse mesmo grupo, da mesmo gênero, são quiropódes. Os ateles, a mesma coisa, né? Os macacos-aranha. De um lado, Ateles beelzebu, e do outro, Ateles paniscus. Né? Isso se repete para vários outros grupos. Né? Então, por exemplo, aqui outra espécie de quiropódes, e aí o que acontece é que essa espécie é dividida pelo Rio Negro. Aqui a gente tem outra espécie que é dividida pelo Rio Negro, né, que é o bugio. Então, o bugio da margem oeste do Negro é uma espécie de Alouatta seniculus, esse aqui é a Alouatta maconum. E aí a gente tem para vários outros, enfim, para primata, os rios parecem, para aves também, né, parece ser um fator importante para tentar entender. E o acúmulo desse conhecimento, por exemplo, faz a gente pensar em por que o rio é importante na delimitação da distribuição desses grupos, né? Então, o Wallace, eu mostrei para vocês o mapa que ele fez o ano passado, ele tem uma passagem super interessante no livro dele, que ele conta, né, quando ele fez a expedição aqui pela Amazônia, Wallace foi o primeiro a notar que a distribuição de várias espécies na Amazônia notar não, mas assim, ele foi o primeiro, na realidade, a reportar, né, obviamente, os povos originários aqui já sabiam disso, tanto que é isso que ele cita no livro. Então, ele reporta que um grande grupo de espécies é limitado pelos grandes rios e que, inclusive, os caçadores, né, o pessoal que trabalhava para ele, caçando os animais na época, sabia dessa questão e se estava interessado num bicho ou no outro, tinha que atravessar o rio para poder coletar aquele animal. Isso foi uma coisa extremamente inovadora, assim, inovadora, né? Foi uma descoberta bastante grande. Então, como é que a gente pode fazer esses mapas de distribuição, né? A gente pode, isso aqui são todas as observações, né? Os primatas são um grupo relativamente fácil, mas isso é possível de ser feito com qualquer outro grupo. Então, como é que a gente pode fazer esses mapas de distribuição, né?
a outra coisa que eu comentei com vocês no passado é que o nosso conhecimento com biogeografia cresceu muito por causa dos grandes exploradores e dos coletores, né, que iam junto com esses exploradores para reportar e descrever, né, a fauna, ou a biota, na realidade, de modo geral, de todos os continentes, ou da onde aqueles exploradores estavam. Então, durante muito tempo, né, e assim, hoje em dia, para a maior parte dos grupos, a gente não sabe direito até onde uma espécie vai, o que limita a distribuição dela. Para alguns grupos, a gente tem isso mais ou menos definido. Então, por exemplo, para as aves, né, a gente tem isso mais ou menos definido. E como é que a gente pode fazer os mapas, como é que foi feito, né, os mapas de distribuição para as aves, né? Então, o primeiro passo foi simplesmente percorrer a Amazônia, simplesmente. Se fosse uma coisa simples, mas assim, ao longo de algumas, pelo menos uma centena de anos agora, né, coletores pela Amazônia, por exemplo, essa espécie aqui, né, de Maria da Praia, cortes litorais, foi amostrado ao longo da Amazônia. Então, você tem coletas, né, você teve pessoas que foram ativamente atrás desses bichos, coletaram, ou seja, realmente pegaram um espécime daquela região e colocaram como testemunho no museu, ou tiraram foto dos bichos, ou gravaram sons. Então, todos esses registros são importantes e podem ser utilizados para os mapas de distribuição. E aí, com base nessas coletas, você então simplesmente plota o ponto de distribuição daquela observação dentro de um mapa geral, né? Então, aqui a gente tem o mapa, obviamente, da América do Sul, né, com a delimitação dos países em preto, e a drenagem, né, os grandes rios aqui da drenagem em azul. E aí os pontos onde a espécie ocorre, todos aqui em preto, né, essas bolinhas pretas aqui. Na verdade, esses pontos aqui representam pontos em que indivíduos foram coletados e o material genético desses indivíduos foi coletado. Né? Mas, obviamente, para a construção, vários outros dados foram observados. Então, a origem dos registros, né, desses pontos de localidade aqui, vão ser diversos, né? E aí tem uma certa ordem. Aqui estão listados alguns possíveis tipos de registros, e eles estão em ordem de relevância, de certa forma, né? Então, o registro mais importante, que é aquele que te dá maior segurança, na realidade, de ocorrência da espécie, são os testemunhos em museus, né? Na forma de voucher é o nome que a pele, né, ou o indivíduo recebe uma vez que ele está taxidermizado e depositado no museu. Então, a coleta, uma coisa que eu queria reforçar nessa aula também é que, assim, a importância das coletas de material testemunho, elas são extremamente importantes para a gente começar a pensar em construir esses mapas de distribuição. Isso daqui foi feito, por exemplo, na Amazônia, pelos grandes coletores que vieram aqui na década de 1900, e hoje em dia a gente tem na verdade, tem 4 grandes coleções aqui no Brasil, né? Uma delas se encontra em Manaus, no INPA, uma outra em Belém, no Museu Guild, e aí você tem o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e o Museu da USP, em São Paulo. Essas 4 coleções são as 4 maiores coleções de dados, é neles que está a maior parte das coletas aqui no Brasil. Obviamente tem muito dado de fora, né, que está em coleções, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas, enfim, então, o testemunho em museu é o dado mais importante. Depois disso, a gente tem fotos e vídeos, então a gravação, né, um registro oficial do bicho naquela localidade, através de foto ou vídeo. Hoje em dia tem sido um dado bastante importante. A gente vai falar, uma das atividades que vocês vão fazer vai estar relacionada com isso.
E, inclusive, a gente tem diversos sites hoje em dia que estão utilizando a ideia de ciência cidadã para tentar aumentar nosso conhecimento sobre a distribuição das espécies. Também vou falar sobre isso no final da aula. Então, esse seria o segundo. O terceiro, as visualizações. Então, tem muita gente, principalmente para aves, tem uma galera que é aficionada em ver passarinho, que vai fazer o birdwatching, né, ou as passarinhadas, né, a visualização de passarinho. E eles geralmente anotam, né, os registros do que foi visto, do que foi visualizado, e tem um site, que é o eBird, que você pode depositar a coleção, essa informação lá. Então, as visualizações, elas são importantes também, em alguns casos, quando você não tem, né, capacidade de tirar foto, assim, possibilidade, né, de tirar foto, vídeo ou coletar o material, mas elas não são tão, obviamente, né, elas não são tão confiáveis, que vai depender muito da confiança da pessoa em ter observado e da confiança das outras pessoas naquele cidadão lá, aquela pessoa, para dizer se aquilo é válido ou não. E ainda um último, mas que assim, aí isso funciona para poucos grupos, na realidade, seriam registros indiretos de observação, em que você não visualiza o indivíduo, mas você pode ter, por exemplo, coleta, sei lá, das fezes do animal, ou de marca, por exemplo, em onça, né, nos grandes gatos, aí você pode ter, por exemplo, a marcação de árvores com as unhas, mas ainda assim, para essas duas, né, visualizações só, né, e registros indiretos, geralmente são importantes para ter uma ideia geral de onde o bicho pode estar, mas elas dificilmente entrariam numa confecção de um mapa, certo? Então, por exemplo, então se eu for lá e tiver todas as informações, eu posso, então, né, a partir desses pontos de distribuição, eu posso projetar uma possível área em que aquela espécie ocorra. Então, esse mapa aqui, essa áreazinha laranja aqui, vermelha, sei lá, essa cor aqui, essa cor diferente, ela é uma projeção de onde a tal Maria da Praia poderia ocorrer dentro da Amazônia, né? Então, ela ocorreria em toda essa região aqui da Amazônia, inclusive num pedacinho do litoral aqui da Guiana Francesa e do Amapá. E esses tipos, na realidade, você tem diferentes maneiras, você tem diferentes modelos, tipo de coisa, programas, inclusive, que podem fazer. Você pode, por exemplo, fazer um mínimo convexo, um mínimo polígono convexo, que seria simplesmente um polígono onde você consegue encaixar todos os seus pontos. Então, por exemplo, eu poderia traçar um polígono aqui, e onde os pontos mais externos seriam um vértice do meu polígono. Deu para entender? Deixa eu desenhar. Eu poderia, por exemplo, a partir desses pontos aqui, fazer essa distribuição aqui, onde eu junto os pontos mais externos. Então, essa áreazinha aqui dentro do círculo vermelho seria a possível área de ocorrência dessa espécie. É um jeito, é uma hipótese, né? Esse mapa aqui, no final, ele foi feito com base em muitos mais registros do que só aqueles pontos que eu mostrei. Mas funciona mais ou menos da mesma forma. E aí a gente pode ainda ter, né, uma segunda ideia, uma segunda projeção, em que, além da área de distribuição, eu posso colocar os pontos aqui dentro, né, de ocorrência da espécie, para saber, então, o quão correta está a proposta ou a hipótese dessa distribuição. E isso aqui varia muito de grupo para grupo. Aves é um grupo que está, como eu já falei, né, um grupo que está, de certa forma, mais bem amostrado, primatas também, mas praticamente todo o resto é extremamente desconhecido, de certa forma, esses mapas de distribuição. Além disso, obviamente, né, uma outra coisa que é importante chamar a atenção, que a gente vai começar a discutir agora, é que essa projeção aqui,
ela não necessariamente significa que a espécie vai ocorrer de maneira homogênea ao longo de toda a distribuição projetada, né? Então, por exemplo, essa espécie, a Maria do Rio, Maria da Praia aqui, ela é uma espécie que está associada aos rios, né? E aí, quando a gente desenha esse shape de distribuição maior aqui, esse shape geralmente vai estar englobando, por exemplo, áreas que são de terra firme, onde a espécie não vai ocorrer, mas ela vai ocorrer, né, nas regiões próximas aos rios. E aí isso vai depender um pouquinho do rio, mas e aí é, e aí a gente vai falar, né, ao longo da aula aqui, o que limita, então, a distribuição das espécies. Então, aí só vou colocar uns exemplos aqui, né. Os mapas de distribuição eles podem ser feitos para qualquer nível taxonômico, né, ou seja, vou mostrar praticamente nessa aula só mapas de distribuição de espécies, né, daquilo que a gente chama como uma espécie, mas eu posso ter mapa de distribuição para gênero, eu posso ter mapa de distribuição para família, para, sei lá, para qualquer coisa acima de espécie, para qualquer coisa abaixo de espécie. Os mapas não existe nenhum limite para isso, a gente tem que pensar, na realidade, só o que cada coisa, cada mapa desse quer dizer para a gente, né? Então, por exemplo, uma espécie que ocorre, inclusive essa foto aqui de Boa Vista, né, o socozinho, vocês provavelmente já devem ter visto esse bicho, nas regiões com área alagada aqui da cidade ou em torno. É uma espécie que atualmente, a espécie ela ocorre em praticamente toda a região tropical do planeta, associado sempre a áreas alagadas. Ela, na verdade, em cada uma dessas regiões aqui, né, tem subespécies diferentes, mas ainda assim tudo, se a gente considerar só a espécie, essa é a área de distribuição desse grupo, né? Inclusive com uma área aqui em cima, né, essa área em amarelo aqui, significa a área onde a espécie faz migração. Então ela faz o processo de identificação no amarelo e depois migra para o verde. Então imagine uma única espécie possuindo uma distribuição quase cosmopolita. A gente tem outros tipos de espécies que vão ter distribuições, obviamente, mais concentradas, né? Então, por exemplo, o surucuá grande de barriga amarela, que é a espécie Heterogon viridis, é uma espécie de... É uma ave, né? Não é um passarinho, é uma ave, que ocorre em toda a região amazônica e possui uma distribuição disjunta aqui na Mata Atlântica. E essa distribuição disjunta tem a ver com as preferências ecológicas do grupo, né? Então, é uma espécie que ocorre em área florestal, geralmente no interior de florestas, né? E aí, atualmente ocorre na Mata Atlântica e na Amazônia, porque a gente não tem, né? Tem aqui a diagonal seca, onde o bicho, a espécie simplesmente não consegue ocorrer. Então, a gente pode ter, né, essas distribuições contínuas ao longo de toda a Amazônia, mais populações aqui disjuntas, né, ou subgrupos disjuntos, com populações, talvez, hoje em dia, não em contato. Um outro exemplo, que na realidade agora é um grupo que não está, que ocorre aqui em Boa Vista, né, que é o sabiá da praia, que é esse sabiá que tem para todo canto aqui na cidade. Ele é uma espécie, na realidade, especialista em áreas abertas e ocorre da América Central até, né, aqui pelo norte, da América do Sul, até o litoral do Brasil. Né? Por isso que ele é chamado sabiá da praia. Que ele ocorre nas regiões de restinga aqui do litoral. E aqui no norte ele ocorre em toda essa região de áreas abertas, da base dos tepus e aqui da região dos Llanos, na Venezuela. Então, esses mapas de distribuição geralmente vão estar, de certa forma, associados com o hábitat dos bichos, né, onde os bichos ocorrem. E essa espécie, inclusive, de sabiá da praia, é uma espécie interessante, porque, na realidade, no Brasil, a gente tem três
Joseph, você quer fazer uma pergunta? Professor, até esqueci aqui, mas basicamente sobre os pontos, né, que o senhor estava falando, que os pontos de registro das aves ou de qualquer animal, é, é trabalhado principalmente o SIG, né, professor? O sistema de informação geográfica, é isso também? Hoje em dia a gente tem acesso, né, aos mapas, enfim, as fotos de satélite ou enfim, mapa desenhado mesmo, que a gente consegue, com pontos, com coordenadas, fazer essas marcações, mas nada impede, na realidade, assim, quando a biogeografia começou, na realidade, as pessoas iam lá, viam a localidade, ia no mapa e marcava um xizinho no mapa lá, mostrando onde aquele grupo ocorria. Hoje em dia a gente pode fazer através de coordenadas, né, através de SIG, mas nada impede que seja feito à mão também. Sim, entendi. Quando vocês tiverem uma pergunta, acho que é mais fácil falar mesmo, porque às vezes se eu demorar a ver aqui, pode acontecer de esquecer. Mas então, eu estava falando desse sabiá do campo aqui, é um gênero de uma família, da família Mimide, né? Sim. Ele tem 3 espécies que ocorrem aqui no Brasil. Mimos gilvos, né? O sabiá da praia é essa espécie que ocorre aqui em Boa Vista, mas lá para o sul e para o sudeste a gente tem outras 2 espécies, que é o sabiá do campo, Mimo saturnino, e o calhandra de 3 rabos, que é Mimos triu, que tem algumas esquemas, né, dos bichos. E eles possuem, né, de certa forma, distribuições. Esses dois, né, o sabiá do campus e o sabiá da praia, parecem ter distribuições sobrepostas, mas mimos triuros, por exemplo, não tem sobreposição com essa espécie. Na realidade, quando a gente vê, né, esses grupos aqui não ocorrem nas mesmas regiões. Então, isso é bastante interessante, porque são 3 espécies do mesmo gênero. E olhando a distribuição dessas espécies, a gente pode começar a pensar, será que esses grupos, né, ou essas distribuições, são resultado de algum processo histórico? Será que o fato, se eles pertencem ao mesmo gênero, quer dizer que eles têm algum ancestral comum em algum momento no tempo? Será que esse ancestral comum tem alguma relação com a distribuição que eles têm hoje em dia? Então, quando a gente começa a juntar, na realidade, a informação desses mapas, é que começam a surgir perguntas a respeito do processo de evolução desses grupos, né, daquilo que a gente está observando. Então, isso é uma outra coisa que é bastante interessante, assim, a gente juntar essas informações desses grupos que são próximos. Será que Mimos gilvos é mais próximo de Mimos triuros ou de Mimos saturninos, né? Quem será que é grupo irmão de quem? E como essas distribuições influenciaram a distribuição geográfica desses grupos? São esse tipo de pergunta que a gente faz quando a gente começa a usar os mapas de distribuição. Fez sentido para vocês? Está fazendo sentido a aula? Como é que está indo? Sim, sim, professor, faz sentido, sim. Sim, professor. Beleza. Então, e aí eu estou mostrando aqui, né, a maior parte dessas espécies que eu mostrei até agora são espécies que têm, de certa forma, uma distribuição até bastante ampla, né? Mimos gilvos, por exemplo, está distribuído ao longo de todo o continente sul-americano, o Mimo saturnino depois, esse triurus também, né, em vários países. Mas a gente tem algumas espécies, por exemplo, que têm uma distribuição extremamente pequena, né? Então, por exemplo, essa freirinha de cabeça castanha, uma espécie é um buconídeo, ocorre numa região extremamente pequena aqui do interior do Amazonas, e não se sabe, essa espécie na realidade não tem registro em nenhuma outra localidade. Então a distribuição desse grupo é reduzida a essa partezinha aqui do interior do Amazonas.
A jandaia amarela é uma outra espécie que ocorre aqui em Boa Vista, inclusive, né? Tem, ou deveria ter uma população aqui em Boa Vista, faz tempo que o bicho não é avistado. Mas é uma espécie que ocorre nas savanas aqui também, do Lavrado, em Roraima, e está ameaçado. Tem essa distribuição que já é pequena, né, que é reduzida, que é o estado de Roraima, um pedacinho da Guiana, e que, na realidade, quando a gente vai olhar a distribuição mesmo das populações, as áreas, na realidade, disponíveis para esse grupo ainda são ainda menores, né, porque ela tem uma preferência ambiental específica para um determinado tipo de vegetação. Então, a gente pode ter essa variação grande nos grupos e, de certa forma, saber, né, essa distribuição vai ser, então, importante para diversos aspectos, para entender a ecologia do grupo, para entender conservação, tudo mais. Então, o que fica de pergunta, na realidade, depois desses mapas, é o que limita a distribuição de uma espécie, né, que eu acho que é a pergunta que, inclusive, surgiu nessa primeira atividade. Então, o que limita a distribuição de uma espécie, né? Esse aqui é um outro exemplo que eu acho interessante, né? São dois gêneros ou são duas espécies de piprídeo. Piprídeos é uma família exclusiva aqui da região neotropical, onde você tem os tangarás, né? Os tangarás dançadores. Assim. Tem vários videozinhos desses bichos fazendo corte. Os machos são extremamente vistosos, assim, né? Eles têm uma plumagem bastante chamativa, e eles geralmente fazem, né? Eles performam para a fêmea na forma de leques, assim. Então, junta vários machos da espécie e eles acasalam, né? Eles, na verdade, o processo de acasalamento é através de danças, né? Elaboradas que os machos fazem, assim, geralmente muitos no grupo. E aí tem esse gênero em específico, é um gênero bastante interessante, que tem só tem essas duas espécies no gênero. E aí essa espécie de soldadinho é uma espécie que ocorre na região da diagonal das vegetações abertas aqui no Brasil, né? Com uma distribuição relativamente ampla, ocorrendo em várias diferentes áreas. E aí a gente tem numa serra aqui no Araripe, o soldadinho do Araripe, que é grupo irmão, são duas espécies irmãs, mas esse carinha aqui, tem uma distribuição extremamente reduzida, é uma ou duas localidades que se tem registro da espécie, e com uma plumagem completamente diferente, né? Então, por que esse daqui consegue ocupar toda essa região e essa espécie está reduzida só a essa localidade, basicamente? Isso tudo tem a ver com aquela ideia de nicho, que vocês provavelmente já devem ter visto isso em alguma disciplina de ecologia, eu acho. Viram? Alguém lembra o que é nicho? Professor, eu vi, mas lembrar a definição assim agora. Certo, nicho vai ser uma coisa que é muito vista em ecologia, porque tem toda uma discussão teórica a respeito do que seria o nicho, como calcular o nicho. Para a biogeografia, ele é extremamente importante, porque a distribuição de muitos grupos vai estar sendo limitada ou influenciada pelo nicho que aquela espécie ocupa, né? Então, o nicho é um conceito ecológico que aí, assim, tem diversas definições, tá? Eu estou abordando a definição do nicho multidimensional, que é o que, para a gente, em geografia, é o que vai importar, né? Então, é um conceito teórico que tenta descrever o conjunto de características físicas e bióticas do ambiente que seriam suficientes ou ótimas para o desenvolvimento de uma espécie, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, qualquer espécie, a gente pensar nesse soldadinho, né? Esse soldadinho, ele tem um conjunto na verdade, assim, ele ocorre em áreas, por exemplo, que tem um conjunto específico de características
que permitem que ele ocorra nessas regiões, né? Então, por exemplo, temperatura, né, umidade, alimentos, são todos fatores que estão presentes no ambiente e que podem ser mensurados de alguma forma, né? Eles têm uma variação que pode ocorrer naturalmente ao longo da distribuição da espécie. Então, por exemplo, se a gente pensar só em temperatura, existe, por exemplo, uma temperatura mínima e uma temperatura máxima que esse organismo consegue sobreviver, né? Dentro dessa faixa de mínima e máxima, o organismo não consegue sobreviver. Então, por exemplo, se a gente pensar só em temperatura, o nicho de temperatura dele é essa que está entre a temperatura mínima e a temperatura máxima, né? A mesma coisa pode ser feita para a umidade, por exemplo, né? Então, de toda a variação que a umidade pode ter, existe uma faixa que aquela espécie pode ocorrer. E aí o conceito de nicho, então, na realidade, é essa ideia teórica de uma área onde ocorre a sobreposição de todas as características ideais para que aquela espécie consiga viver. Tudo bem? Entenderam? Fez sentido? Sim, professor. Sim, professor. Legal. Então, quando a gente tem, então, a sobreposição, né, de todos esses fatores, a gente tem, então, o nicho ou o local ideal que aquela espécie pode ocorrer. Isso não quer dizer que a espécie não possa ocorrer em regiões fora desse lugar maravilhoso, né? Mas nesse lugar maravilhoso que ela vai ter as maiores chances de sobreviver e de deixar descendentes. Tá? E aí, o que a gente estuda dentro de geografia, que a gente pensa, na verdade, que limita a distribuição de um determinado grupo, é influenciado pelo que é chamado, o que a gente usa, né, do nicho multidimensional. Então, o nicho que uma espécie ocupa, né, ele vai ser composto por diferentes fatores, né, como eu falei, e aí a gente pode pensar em diferentes características do ambiente ou de interações ecológicas com outras espécies que podem ser sobrepostas, quer dizer, que na realidade, quando sobrepostas, geram um espaço multidimensional onde aquela espécie pode ocorrer. É um conceito que é meio abstrato, mas ele não precisa ser muito complicado. Na realidade, é só a ideia de uma área em que junta todas as características dentro da variação total de cada fator separado, junta uma sobreposição de coisas que permitem que a espécie ocorra onde ela ocorra, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nesses dois aqui, vendo a distribuição desses grupos, o que a gente pode pensar é que o nicho que esse indivíduo, ou que os indivíduos dessa espécie aqui ocupam, ele é muito menor que o nicho que essa espécie aqui ocupa. Então, ele, assim, tem uma certa relação, o tamanho do nicho tem uma certa relação com o tamanho da área de distribuição da espécie. Deu para entender essa relação? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Professor, teria como delimitar quais fatores que realmente interferem nesse nicho? Tipo, para essa espécie, esse fator é a temperatura? Para essa outra espécie é o clima? Sim, não, claro, existem, que daí são pesquisas à parte, né? Então, você poderia, por exemplo, e isso é área de estudo, obviamente, para pessoas que estudam ecologia, você pode ir, por exemplo, para a região onde ocorrem essa soldadinho do Araripe, por exemplo, que tem essa distribuição super pequena, e medir todas as características do ambiente. Então, sei lá, temperatura, umidade, clima, né? Então, por exemplo, sazonalidade, quantidade de chuva, sei lá, pensar em cobertura florestal de onde a espécie ocorre, pH do solo, quantidade de nutriente no solo, disponibilidade de ambiente de alimento, mais luminosidade,
sei lá, dias no ano que tem vento. O problema é que, assim, a quantidade de fatores que podem influenciar nicho é muito grande. Mas você pode, sim, coletar essas informações e aí ver o que mais influencia a distribuição do bicho. Então, você tem testes estatísticos que permitem fazer essa inferência. Não é uma coisa simples, porque são muitos fatores, e também tem um problema de que nem sempre relação é casualidade, né? Assim, na verdade, você pode, por exemplo, sei lá, fazer as análises e ver que quando muda a temperatura, o bicho não ocorre mais na região, ou sei lá, em localidades diferentes. Mas na realidade, a temperatura ali não é a causa, né? Ela está correlacionada com outra coisa que influencia o terceiro. Eu compliquei demais? Ou deu para entender? Não, deu para entender, tranquilo. Então, por exemplo, e uma outra coisa que ainda aumenta ainda mais, né, a ideia de interações ecológicas, né? Então, além das características ambientais, físicas, né, você também tem todo um processo de interação ecológica com outras espécies que acabam influenciando o tamanho do nicho do bicho, né? Então, por exemplo, alguns exemplos, né? Palmeiras é um grupo que a gente vai ver mais de uma vez na aula. As palmeiras são um grupo de plantas que ocuparam basicamente toda a região tropical do planeta, né? Então, esse mapinha aqui é o mapa de distribuição desse grupo. Palmeiras são um grupo de plantas, influenciado pelas aves. São um grupo de plantas bastante consistente no sistema de como elas crescem, né? E na realidade é justamente o fato, o tipo de crescimento que essas plantas têm, que acaba limitando a distribuição delas para regiões tropicais, né? As palmeiras são limitadas aqui, especialmente pelo clima. Então, o nicho que uma palmeira, uma espécie, que um indivíduo de palmeira consegue ocupar, ele está muito relacionado ao clima e à temperatura. Porque palmeiras, né, acho que vocês já tiveram panerógamo, né? Palmeiras, elas crescem como uma única haste e uma única gema apical, né? A palmeira não tem gema lateral, assim. Você pode ter, por exemplo, formação de toceiras, mas uma vez que o tronco aqui começa a crescer, você só tem produção de folhas, né, crescimento mesmo da planta pela gema apical, né, que é, inclusive, o que as pessoas consomem na forma de palmito. E se você danifica essa porção, essa gema apical, a planta morre. Então, em clima frio, onde você tem geada, por exemplo, essas plantas são extremamente suscetíveis às geadas, ao clima frio, e se o clima frio mata a gema apical, a palmeira morre. Então, a distribuição das plantas está diretamente relacionada a essa questão de temperatura e diretamente relacionada ao nicho que toda essa família de plantas consegue ocupar dentro do mundo, né? Apesar de palmeira ser um grupo relativamente antigo. Uma outra coisa interessante da gente pensar é que, na realidade, a escala das nossas observações também importa muito, né? Tenho um artigo mesmo falando sobre como escala importa quando a gente está fazendo um estudo de ecologia e sistemática. Então, a região, ou a ilha de Porto Rico, na realidade, né, que é uma ilha do Caribe, das Antilhas, ela é uma ilha com uma certa variação
dos ambientes que ocorrem aqui dentro, mas dentro dessa ilha ocorrem umas 20, 30 espécies de anólis. Assim, tem um documentário sobre eles lá no Classroom. E a questão é que esses anólis todos aqui, né, eles surgiram dentro da ilha, né? Então, uma espécie de anólis colonizou a ilha, ocupou toda a região, e aí depois que ocupou a região, o que aconteceu foi que houve algo chamado partição de nicho, que os indivíduos começaram a competir entre si, então a interação ecológica entre os indivíduos começou a influenciar a evolução do grupo, e aí rolou algo que chama partição de nicho, né? E o que é essa partição de nicho? Então, quando a gente olha, na realidade, a escala, a ilha como um todo, a gente vê que tem um número grande de espécies desse gênero, e aí a gente pode pensar que, por exemplo, as espécies estão coexistindo, co-ocorrendo, compartilhando nicho ao longo de toda a ilha. E, na realidade, o que acontece é que elas estão ocupando estratos diferentes da vegetação, ou áreas diferentes do habitat. Então, o nicho delas acaba sendo diferente, né? Então, por exemplo, nessa espécie aqui tem algumas, nessa figura, né, tem algumas espécies de anólis que ocorrem na ilha, que surgiram todas de um mesmo ancestral em comum, e aí elas ocorrem de maneira estratificada, né? A estratificada tanto com relação à estrutura vertical da floresta. Por exemplo, você tem espécies que estão especializadas em ambientes abertos, né, em vegetação rasteira, espécies que estão associadas aos troncos das árvores, e aí rola uma separação, por exemplo, entre ambientes ensolarados e secos, e sombreados e úmidos, até espécies que ocorrem no dossel da floresta. E aí cada espécie tem uma área, um nicho específico que pode ocorrer aí dentro, né? Então, e essa partição do nicho é uma das maneiras que as espécies possuem para evitar competição interespecífica, né? E que aqui no caso, na realidade, que se vocês olharem o documentário depois, vocês vão ver que, inclusive, essa partição do nicho, na realidade, tem uma grande influência no próprio surgimento dessas espécies ao longo da evolução desse grupo. Um outro conceito que é importante a gente pensar, não está diretamente relacionado com a distribuição dos grupos, mas que está relacionado à ideia de nicho, é que esse conjunto de características que fazem, né, ou que são necessárias para a ocorrência de uma espécie, ele geralmente é a ideia do nicho fundamental. Então, é o conjunto teórico ideal de características que vão permitir o desenvolvimento dos indivíduos de uma determinada espécie. Só que o nicho que a espécie realiza, né, na realidade, o nicho realizado desse grupo, na realidade, ele é limitado, ele é geralmente menor e limitado pela presença de outras espécies. Então, uma espécie, geralmente, as características físicas do ambiente, na realidade, esse conjunto de características ótimas, geralmente vai ser menor do que o esperado, porque ela só consegue realizar uma porção desse nicho, porque na outra porção você vai ter essas interações ecológicas com outros grupos. Tudo bem? Então, as duas coisas vão estar envolvidas na distribuição das espécies. É por isso que interações biológicas também são importantes para a distribuição dos grupos. Porque além dessas características físicas, né, essenciais para a distribuição, você também tem a interação com outras espécies, limitando a ocorrência desse grupo em determinadas regiões. Tá bem? Alguma dúvida até aqui? Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Tranquilo, professor. Okay. Então, a questão com relação à distribuição e abundância, né? Uma coisa que é importante a gente ter em mente, né, que nem sempre os mapas de distribuição vão informar características a respeito da abundância da espécie em determinada localidade. O que isso quer dizer? Então, quando a gente olha o mapa de distribuição,
de um determinado grupo, a gente não pode esperar que a abundância, ou seja, a quantidade de indivíduos em uma determinada localidade dentro dessa área de distribuição vai ser a mesma ao longo de toda a distribuição, né? É comum que as espécies se agrupem e formem, por exemplo, centros de aglomeração ao longo da distribuição, porque ou, na realidade, assim, o ambiente favorável à ocorrência daquela espécie, ele também varia ao longo da distribuição da espécie. Então, onde a espécie consegue ocupar é limitado pelo ambiente ou pelo hábitat que aquela espécie melhor ocupa e, de certa forma, ao longo da distribuição, você pode ter, por exemplo, também diferentes fatores, né, interações ecológicas influenciando essa distribuição. Essa daqui, o arapaçu do bico comprido, né, uma anásica, está aqui nessa fotinha de cima, é uma outra espécie, exemplo, né, de grupo que está associado aos ambientes de várzea, ou ambientes aquáticos na Amazônia, né, na realidade, assim, planícies aluviais, e ela tem essa distribuição bastante grande aqui, por exemplo, com esse gap de distribuição aqui na região de Boa Vista, apesar de ter pontos de ocorrência do bicho aqui, mas que está, por exemplo, projetando a distribuição da espécie dentro das áreas de terra firme, mas ela não ocorre nas regiões de terra firme, né? Ela está sempre associada a rios e a regiões alagáveis. Então, isso que a gente tem em mente. E mesmo nas regiões alagáveis, a distribuição desse grupo varia muito dentro dessas regiões. Existe um conjunto específico de características dentro das regiões de várzea que permite você ter uma população maior. E aí isso também pode estar relacionado, por exemplo, a uma outra condição que talvez a gente discuta mais tarde na disciplina, mas que é foco, na realidade, de outro das disciplinas de ecologia, que é a ideia da capacidade de carga, né? Então, uma determinada área tem uma capacidade de carga, ou pode, assim, na realidade, quando a gente compara, né, duas áreas diferentes, essas áreas diferentes podem ter capacidades de cargas diferentes, né? E capacidade de carga também é um conceito ecológico que diz respeito a quantos indivíduos ou quantas espécies, por exemplo, podem ocorrer numa determinada região. Mas isso a gente vê mais para frente, quando a gente for falar de padrões de diversidade. Tá? Sim, então, e aí o que acontece? Então, essa questão da abundância e da distribuição, ela vai estar, de novo, diretamente relacionada à ideia do nicho, e lembrando, né, que, na realidade, o nicho, a condição ideal de ocorrência da espécie nem sempre vai estar presente em toda a distribuição daquele grupo, né? Então, ela pode ter essa distribuição, mas nem toda essa distribuição, quer dizer, isso não implica que em toda essa distribuição você vai ter um mesmo conjunto de características ótimas para o grupo, né? Na verdade, o que você pode ter é que em algumas regiões, por exemplo, o centro da distribuição daquele grupo vai ser o lugar onde você vai encontrar mais indivíduos e também vai ser o lugar onde você tem a melhor condição que vai garantir, por exemplo, um ótimo fisiológico para aquele grupo, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, sei lá, uma espécie fictícia, tá? Que depende da temperatura da água para ocorrer, sei lá, um plâncton que depende da temperatura da água para ocorrer. Então, regiões onde a temperatura da água é muito fria, a espécie não ocorre. Onde é muito quente, também não ocorre. Ela ocorre numa faixa intermediária, vamos supor aqui, de 10 a 40 graus. 40 graus para a água é muita coisa, né? De 10 a 30 graus. E aí aqui é entre 15 e 25 graus. Então, a espécie, na realidade, assim, regiões que tem, por exemplo, entre 10 e 15 graus, são regiões que a espécie pode ocorrer, mas que ela não vai ter, na realidade, ela tem uma tolerância menor, talvez ela use essas regiões mais como passagem, ela não vai permanecer naquele lugar, então as populações daquela região vão ser menores. Conforme a gente entra nessa região aqui de ótimo fisiológico,
a tendência é que o número, né, a densidade populacional naquela região aumente até um pico, que daí vai estar relacionado à capacidade de carga daquela região. Mas esse pico aqui, então, vai estar diretamente relacionado à posição central do nicho, né? E aí a mesma coisa acontece quando você aumenta demais a temperatura, chega um momento em que que a espécie não consegue mais sobreviver e aí começa a diminuir a densidade populacional até ela ser completamente ausente daquela região. Tudo bem? Deu para entender? Então, se a gente pensar, por exemplo, em uma única característica aqui, a gente pensar, por exemplo, em pluviosidade, né, que é uma característica física, pluviosidade é uma coisa que muda muito ao longo de toda a Amazônia. E aí essa espécie, ela pode ter características, ela pode ser, eu não estou falando que mas eu só estou sugerindo que talvez ela possa ser influenciada pela pluviosidade. E aí, regiões, por exemplo, onde a pluviosidade é intermediária, são locais ótimos para a espécie. E aí, se chove demais ou se chove de menos, a espécie pode ocorrer, mas não é um lugar que ela vai permanecer. Então, aí, onde tiver níveis intermediários de precipitação, a espécie vai ter uma densidade populacional super alta, e nos extremos ela vai ter densidades populacionais pequenas. Então, é dessa forma que o nicho vai acabar influenciando a distribuição e a abundância dos indivíduos. Tá bem? Bom. Professor? Oi. Rapidinho, nisso entra também as preferências alimentares? Sim, com certeza. Com certeza. Óbvio, na verdade, de preferência, alimento é uma das principais características, talvez, que influenciam a distribuição dos grupos. Nossa. Aqui em Boa Vista, onde o animal é encontrado, por exemplo, a gente trabalha, né, com psitacídeos e tem uma espécie que é bastante restrita, a Buritizais, que é aquela Amanilatus e a Maracana do Buriti, né, popularmente. E, assim, poucas vezes a gente encontra ela, assim, em outras árvores, né, ela é mais restrita, ela é mais encontrada quando a gente está fazendo o censo na região de Buriti mesmo, nas de Buriti, nos encharcados. Então, é uma das espécies que a gente está trabalhando, né, e que a gente pode ver uma discrepância em decorrer em comparação com as outras também, nessa parte mais de alimentação mesmo. Sim. Pois é, então, essa é uma das... o quesito alimento é uma das coisas que talvez mais limite a distribuição dos grupos. E isso tem muito a ver com se a espécie é generalista ou se é muito... esqueci a palavra, se ela é muito especializada, né? Por exemplo, a Orthopsitaca, né, o Maracanã do Buriti, ela consome a maior parte da dieta dela dos buritis, então vai ocorrer muito em Buriti, mas eventualmente ela pode ser encontrada, por exemplo, em pé de açaí. Sim, é legal isso. Tanto mas daí você tem, por exemplo, as outras espécies de pistacídeo que ocorrem aqui, né, na região, que são o psitula, né, a amazona, que daí, por exemplo, você pode ir em qualquer pé de manga, geralmente você vai encontrar essas espécies se alimentando, usando de abrigo. Sim. E entre eles, só rapidinho, só um comentáriozinho, e entre eles é legal, porque a Joyce está mais nessa parte, né, da alimentação, mas só entrando um pouquinho, que os próprios generalistas, eles ainda dividem, tipo, eles ainda se dividem, né, ali. Tem uns que mesmo generalista, uns preferem só a semente, outros só a polpinha da fruta, né? Então, é bastante interessante a gente, quando a gente está em campo, né, ver isso. Que, é generalista, só come grãos, só come fruta. Mas não, quando a gente vai para campo e consegue ver isso daí, a gente sai um pouco da teoria, né? Na verdade, a gente vê ali a teoria, mais ou menos, e a gente tenta comparar isso, é bem legal.
acho que a atividade dessa semana acho que vai ser interessante para vocês. Espero que vocês gostem. Tem um pouco a ver com isso que a gente está conversando. Mas eu já vou chegar nela. Deixa eu só terminar aqui para a gente. Então, isso que eu estava falando. Então, essa questão do nicho, né, é extremamente importante. Eu espero que vocês tenham visto ou entendido essa parte. Ela é extremamente importante para... Nossa, gente, sabe o que eu acabei de perceber? Eu esqueci de botar para gravar. Bom, depois eu gravo, pessoal. Então, o nicho tem essa questão extremamente importante na distribuição, mas além do nicho, existem outros atributos ou características que podem afetar a distribuição de um determinado grupo, né? E aí, essas outras coisas, esses outros limites, eles podem ser abióticos, né? Então, barreiras físicas, climáticas ou ecológicas, ou características bióticas, né, como interações ecológicas. Talvez, dependendo de como você encarar esses assuntos, pode ser até que essas características também sejam consideradas dentro do nicho, mas eu estou falando delas como coisas à parte, tá? E aí a gente pode, se vocês quiserem discutir isso, a gente pode até discutir essas variações. Mas, pensando em barreiras geográficas, a gente vai falar muito sobre isso, sobre barreiras geográficas ao longo da disciplina, principalmente na parte quando a gente for começar a falar de Amazônia, né? Então, a barreira geográfica é um limite de distribuição, né? Que pode ser vista como um grande muro, né? Que simplesmente limita, impede a distribuição de determinados grupos, né? Mesmo, por exemplo, que a espécie, né, possa ter uma área que faça parte do nicho que ela ocupa do outro lado, né? Então, pode ter, por exemplo, características, condições climáticas ideais para ela ocorrer do outro lado, mas ela não consegue transpor essa barreira. Por isso que é um limite extra-nicho, de certa forma, né? E aí, essa barreira, uma barreira geográfica, uma barreira física, ela pode ser diferentes coisas, né? Então, por exemplo, aqui na Amazônia, a gente tem os rios como grandes barreiras geográficas para vários grupos, né? Os macacos, por exemplo, que eu mostrei no exemplo inicial lá, é um grande exemplo. Mas a gente tem cadeias de montanhas, então, por exemplo, os Andes, os Himalaias, são todas cadeias de montanha, grandes cadeias de montanha, que limitam a distribuição de determinados grupos, porque simplesmente os indivíduos não conseguem transpor essas regiões. Oceanos, né, obviamente, vales. Então, por exemplo, em áreas onde você tem grandes planaltos, a presença de um vale pode impedir a passagem de animais, né, entre essas regiões de planalto. E isso pensando em características em organismos terrestres, né, mas, por exemplo, a América Central, né, o Istmo do Panamá, que é uma barreira, na verdade que é hoje em dia a América Central, é uma barreira grande para os organismos marinhos, né? Então, a presença da América, na realidade, é uma coisa que impede fluxo gênico entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? Do mesmo jeito, você pode ter, por exemplo, áreas de profundidade entre regiões de coral que também pedem, por exemplo, que espécies, né, que peixes de coral, por exemplo, migrem entre essas regiões. Correntes marítimas, sei lá eu, mais. Enfim, você tem uma infinidade de coisas que podem acabar se tornando uma possível barreira para determinado grupo. E isso vai mudar muito com o grupo que você está estudando. Em alguns casos, por exemplo, uma simples rodovia pode ser uma barreira geográfica para alguns grupos. Por exemplo, para alguns anfíbios de foliço ou de serrapilheira, a simples presença de uma rodovia pode representar uma barreira geográfica, né? Então, um caso bastante estudado aqui da região, né, tentando trazer
fazer coisas aqui próximas da gente, né? É a presença, na realidade, é a eficácia do negro como barreira geográfica. Então, nesse trabalho aqui do Luciano Naka, de 2012, ele estudou 69 pares de espécies que ocorrem nas duas regiões aqui, né, do escudo das Guianas e aqui da região oeste do Negro, e aí observou que dessas 69 espécies, mais de 40 delas eram divididas pelo Baixo Rio Negro, né? E aí ele discute um pouco, na realidade, que a eficácia da barreira do negro muda um pouco de espécie para espécie. Porque daí você vai poder, por exemplo, para quase todas elas, né, para 69 espécies, você vai ter o baixo negro como uma barreira eficiente, mas daí você pode ter padrões, por exemplo, onde a espécie do oeste ocorre entre o negro e o branco, ou em outros casos em que a espécie do leste ocorre entre o negro e o branco. Isso muda muito entre os grupos. Assim. Mas, de alguma forma, o Baixo Rio Negro é uma barreira geográfica bastante característica para esses grupos. Né? O que surge de pergunta daí, quando junta toda essa informação, é qual a importância do Rio Branco e do Alto e Médio Rio Negro aqui na separação desses grupos. Por que esses grupos têm essas características, né, de distribuição? Então, olhando esses padrões, é que a gente começa a fazer pergunta para tentar entender como a evolução da paisagem influenciou essas coisas. Tá bem? Alguma dúvida? Passando uma outra barreira geográfica bastante interessante, que não é, na realidade, nenhuma barreira visível. Quer dizer, bom, acho que a presença de mar é uma coisa visível, mas lá na região da Indonésia, né, do Sudeste Asiático, onde você tem, né, as grandes ilhas aqui, essas regiões da Península Malaia, Sumatra, Java, Bornéu. Bornéu é aquela ilha, aquela floresta tropical, né? Essa é uma região de floresta tropical. Wallace fez várias coletas aqui nessa região e ele notou que quando ele comparava, na realidade, a comunidade de aves, né, entre essas duas regiões aqui, ele observou que existia uma diferença extremamente grande na comunidade, tanto de aves quanto de mamíferos, né, de outros grupos. Aves é talvez o grupo mais visível, essa diferença, porque as ilhas aqui da região de Bornéu, né, Sumatra e Java, elas têm uma influência muito grande da comunidade de aves aqui da Ásia, né, que vem da Ásia. Então, por exemplo, aqui na região de Bornéu, você tem, então, os calaus, né, que são essas aves aqui, parecidas com tucanos, mas que não são próximos, né, não são grupos próximos dos tucanos. Mas também tem, enfim, tem os primatas, por exemplo, dessa região, são muito mais próximos aqui. Os mamíferos, né, de modo geral, na realidade, são mamíferos placentários, enquanto a comunidade aqui dessa região tem muito mais relação com a Australásia, com a Austrália. E daí, por exemplo, as aves aqui, né, são nessa região aqui, onde você tem, então, as aves do paraíso. Você tem os mamíferos dessa região, são os mamíferos marsupiais. Então, e essa linha aqui, né, que o Wallace chamou, que foi depois, né, chamada de Wallace, na realidade também na realidade, uma evidência de que essas regiões aqui, essas ilhas, na realidade, elas não fazem todas parte, elas não têm uma mesma história em comum, né? Depois, com estudos geológicos, o que se observou é que aqui onde está escrita, né, tal da linha de Wallace, você tem, na realidade, grandes fossas marítimas, né? Fossas não, mas assim, são áreas de mar profundo. E nas outras regiões, você tem o mar raso. Então, quando o nível do mar cai, a maior parte dessas ilhas, na realidade, acaba se conectando, né, formando áreas de terra firme. E aí, por isso, a comunidade, a fauna, né, a biota, consegue transpor essas regiões. E aqui, como você tem sempre a presença de mar,
a fauna não consegue chegar nessas regiões. Por isso que você tem essa diferença aqui. Então, a observação desses padrões da distribuição desses grupos é que levou a galera da geologia a entender e estudar essa região para tentar entender por que tinha essa diferença, né? Porque se fosse simplesmente a distância das ilhas, você podia esperar, né, que, por exemplo, a distância entre Bornéu e Sulawesi aqui é muito maior do que a distância entre Bornéu, é muito menor, desculpa, do que a distância entre Bornéu e Sumatra e Java. E pensar que uma ave, um calau desse aqui veio voando para cá, mas não consegue atravessar essa região, é meio improvável. Certo. Uma outra limitação, um outro limite, um potencial limite da distribuição tem a ver com o nicho também, mas que daí vai estar limitado, por exemplo, por uma barreira climática. Então, como eu falei lá em cima, né, essa visão aqui, né, de palmeiras cobertas por neve, na realidade faz muito pouco sentido, né, muito palmeira, pelo menos no meu imaginário, palmeira é uma coisa que está sempre associada a ambientes tropicais, e aí ver essas palmeiras cobertas de neve, isso aqui não faz o menor sentido. Então, palmeiras são um exemplo clássico de como uma barreira climática influencia a distribuição de um determinado grupo, mas você também tem, né, por exemplo, a evidência dessas coisas para outros grupos, né? Então, por exemplo, a distribuição dessa espécie de passarinho aqui da América do Norte é a que está na linha contínua, e a linha tracejada aqui é uma linha de temperatura isotérmica, né? Então, no inverno, essa é a temperatura mínima que essa região atinge, sendo mais frio para cima e mais quente para baixo. Então, e essa espécie, o limite da distribuição dela está exatamente, obviamente, não exatamente, né? Mas ela parece estar bastante sendo influenciada pela própria linha isotérmica. Então, a espécie não consegue transpor a linha, essa distribuição aqui, porque ela não consegue ocupar essas regiões que são climaticamente mais frias aqui para cima. Então, é um efeito de barreira climática influenciando a distribuição dos grupos. Que mais? Algumas espécies, por exemplo, marítimas, também não dependem, né, por exemplo, da presença ou ausência de correntes frias ou quentes, e aí isso vai depender do grupo. Isso muda muito de acordo com o grupo, né? Um outro efeito bastante grande, assim, que pode ser observado com relação às barreiras climáticas são as zonas de altitude, né? Então, se vocês viram lá o documentário do Humboldt, ele fez essa correlação, né, que existe uma correlação entre gradiente de altitude com, na realidade, gradiente de latitude, né, onde você tem, então, regiões próximas ao Equador, né, relacionadas a porções baixas de áreas montanhosas. Conforme você sobe a montanha, você começa a ter características mais próximas de regiões mais afastadas do Equador, né? Até onde você tem aquela região que só tem acúmulo de gelo e neve, que é parecida com as regiões polares, né? E aí as outras, nos gradientes de altitude, elas vão se equiparando a essas zonas climáticas influenciadas pela latitude. E isso, por exemplo, pode acabar influenciando muito a distribuição de determinados grupos dentro dessas áreas. Então, por exemplo, os Andes são montanhas que estão na região tropical, então você não esperaria, por exemplo, neve, né, na região tropical, mas os Andes são tão altos que eles conseguem acumular neve, quer dizer, né, eles conseguem manter neve em praticamente todo o ano, né? E aí você encontra toda essa zonação aqui, por exemplo, em regiões onde os Andes atingem aos 5 mil metros de altitude. Por fim, tem uma condição que também vai estar relacionado ao nicho, obviamente, que é a ideia de barreira ecológica, que daí essa barreira ecológica ela diz respeito à própria natureza do habitat do organismo, né?
Então, isso está relacionado, por exemplo, ao conjunto de características, na verdade, a variação. A gente tem que pensar em escalas aqui, tá? E isso vai mudar muito, assim. Então, o que a gente interpreta, por exemplo, de condições ideais para uma determinada espécie ocorrer, pode variar muito de espécie para espécie. Em alguns grupos de organismos, por exemplo, invertebrados, por exemplo, vão ter características ou necessidades, na realidade, que vão estar muito associadas ao microclima e não ao clima geral, por exemplo, de uma região. Por exemplo, cupins ocorrem em regiões áridas, né? Então, por exemplo, aqui, cupins naturais, né? Não esses cupins praga que a gente tem, mas cupins naturais ocorrem em regiões áridas, de lavrado, por exemplo. Só que os cupins só ocorrem nessas regiões, porque eles, por exemplo, os cupins de monte, né? Eles só ocorrem nessas regiões áridas porque eles constroem os ninhos e dentro dos ninhos eles mantêm condições de microclima ideais para a sobrevivência desses cupins. Então, na realidade, as características que a espécie necessita para ocorrer, ela acaba modificando, na realidade, as condições gerais do ambiente para ter um microclima específico, para definir, né, um microhabitat específico onde ela possa ocorrer. E aí, essas pequenas variações, mesmo numa escala pequena, né, pode acabar influenciando a distribuição dos grupos de alguma maneira. Então, por exemplo, os cupins de monte ocorrem nas regiões áridas, mas ocorrem nas regiões áridas mantendo, né, os ninhos para criar um microclima específico. Se você muda, na realidade, o microclima dentro do cupim, a colônia morre. Então, existe essa barreira que é uma barreira ecológica, né, que acaba impedindo que os organismos mudem, né? Uma outra microhabitat ou microclima, né, específico, né, que influencia a distribuição de muitos grupos, por exemplo, aí numa escala pequena, por exemplo, são troncos caídos dentro da floresta, né? Parece uma coisa meio que não muda muito, mas na realidade, tronco caído na floresta, por exemplo, um tronco de uma árvore grande, antiga, pode demorar algumas centenas de anos para se decompor completamente. E aí você tem, por exemplo, comunidades de micro-organismos, de invertebrados, que vão ocupar esse tronco em putrefação, né, em decomposição, em estágios. Então, você tem, por exemplo, instalação de algumas brocas no começo, depois alguns fungos específicos para decompor alguns tipos de celulose e lignina, e no fim você vai ter outra comunidade de fungos e micro-organismos para decompor o restante. Né? Então leva muito tempo, são passos, então e aí o microclima, o microhabitat, o microclima, cada um desses pontos muda. Além disso, a parte de baixo do tronco, né, acaba tendo resultado de muito nutriente, aí você cria, então, uma relação com outros organismos, com outros invertebrados, tudo isso, a distribuição desses grupos, então, vai estar sendo influenciada por essas coisas. Tudo bem? E por fim, tem a questão das interações ecológicas, que daí eu botei uma aula lá para vocês lembrarem sobre o que são as interações ecológicas, tem um videozinho lá, com uma aulinha falando sobre o que são as interações e como elas ocorrem, caso vocês não lembrem dessas coisas, mas, obviamente, tudo, né, toda interação que os organismos de uma espécie possam ter com organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes pode acabar influenciando a distribuição dos grupos. Né? Então, você pode ter, por exemplo, distribuições entre espécies irmãs, que são limitadas pela competição entre essas espécies. Né? E por fim, uma outra coisa que é interessante a gente pensar e falar, que a gente vai ver, não com tanto detalhe, porque a gente não tem muito aqui na região amazônica, mas que é uma coisa importante para a biogeografia, de modo geral, do mundo, é a questão da migração. Então, a gente tem alguns organismos que mudam sua distribuição de acordo com a estação do ano.
para acompanhar condições climáticas ideais, né? Um exemplo é uma espécie que também ocorre aqui em Boa Vista, né? O maçarico solitário, a tringa solitária, que ela nidifica aqui na região do Canadá e do Alasca, então em regiões de clima frio, mas ela nidifica aqui, obviamente, no verão, e depois, né, de nidificar, então ela migra aqui para a região tropical, onde ela passa o inverno austral aqui nessa região. Então, aqui em Boa Vista é muito comum encontrar, elas estavam até agora há pouco tempo, aqui era muito, essa foto daqui, é de um canal aqui em Boa Vista. Então, você pode encontrar elas tanto em beira de lago, quanto na beira de canal. E depois do que o inverno austral passa, né, elas sabem, elas voltam lá para nidificar. Também isso ocorre com vários organismos, tem um vídeo também, caso vocês queiram assistir, sobre as grandes migrações, que daí pode, e assim, na verdade tem, né, aves, é um bem conhecido, mas você tem os mamíferos, né, os grandes mamíferos da África, que fazem as grandes migrações atrás de água, você tem peixes que fazem grandes migrações para acasalar, tem micro-organismos, né, nas partes de oceano aberto, você tem micro-organismos que migram, na realidade, de manhã e de noite para acompanhar uma faixa de luminosidade ideal ou para fugir de predadores. Então, essa coisa de migração, na realidade, é bastante variável de grupo para grupo. Tá? O vídeo lá é bastante interessante. Se vocês quiserem assistir depois, está lá disponível. Tá bem? Então, o que eu tinha para falar da aula era isso, gente. Eu estou super passando do tempo, né? Eu falei quase 1h30. Não. Espero que vocês não estejam dormindo. Espero que, se assim, eu vou tentar diminuir, desculpa, para tentar ficar menos extenso. Agora eu queria falar com vocês a respeito da atividade que vocês vão ter que fazer. Eu vou dar para essa atividade também 2 semanas, e se for necessário, uma 3ª semana, mas vamos tentar manter 2 semanas. E aí, o que a gente vai fazer? É uma atividade em grupo. Somos 17 pessoas, então cada grupo vai ter mais ou menos 6 pessoas. E aí o que vocês vão ter que fazer é um mapa de distribuição de algumas espécies que ocorrem aqui em Boa Vista, tá? Então vocês vão fazer registro e vão buscar registros, né? Cada grupo vai ter que fazer para 2 espécies, e aí a gente pode conversar a respeito de como isso vai a gente vai ver como caminha, tá? Vocês vão ter que fazer uma busca aí e ver o que vocês acham, se é possível, senão a gente diminui, tá bem? Então, a atividade vai ser montar um mapa da região de Boa Vista, de preferência, né? Enfim, pode ser, por exemplo, um print do Google Maps, e aí vocês vão fazer os pontinhos lá para mim no mapa, com os registros de ocorrência das espécies de cada grupo, tá bem? E aí, a partir desse mapa, descrever o que vocês acham que está influenciando a distribuição dessas espécies. Se elas estão ocupando os ambientes urbanos de modo geral, se elas estão em algumas regiões específicas, o que está acontecendo. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, professor. Não. Legal. Então, vocês vão ter algumas opções, né? Vocês vão poder buscar registros da ocorrência das espécies no Wikiaves, como a Joyce já colocou ali, e no site do iNaturalist. Denise, você pode utilizar os registros que você encontrar em Cantar. Vocês podem aumentar a área de ocorrência do print do seu grupo, e aí colocar, se você encontrar as espécies, colocar onde você encontrou elas aí, Cantar também. Tá bem? Para quem mora fora de Boa Vista, a mesma coisa, tá? Aí eu pensei de já sugerir, na realidade, 6 espécies, na realidade, os grupos vão cuidar. Então, o primeiro grupo faria o sabiá da praia e a garrincha dos granos, né, que são 2 grupos que ocorrem aqui em Boa Vista, que são fáceis de identificar. Um outro grupo vai fazer o sabiá do barranco e o periquito,
de bochecha parda, e o terceiro grupo vai fazer os 2 papagaios, né? Daí, como a identificação desse grupinho aqui às vezes é meio difícil sem um binóculo, vai considerar os pontos, né? Na realidade do gênero, né? Que é o mesmo gênero. Tudo bem? Eu vou democraticamente escolher 3 pessoas aqui para serem de grupos diferentes. Então, deixa eu ver. Então, Joseph vai ficar com as Amazonas. A Emily vai ficar com o Turdos e o Periquito. E o Maciel vai ficar com o Sabiá e Garrincha. Tá bem? Então, essas 3 pessoas vão ser os líderes de grupo, e aí o resto da turma tem que se dividir entre vocês, entre esses 3 grupos. Tudo bem? Isso em 2 semanas. Isso. Gente, não é um negócio, não precisa ser super detalhado, obviamente. Vocês podem um final de semana que vocês saírem para passear pela cidade, vocês podem se resolver esse assunto. Então, vocês podem passear pelos lugares e fazer registro de onde os bichos ocorrem. Podem usar o Wikiaves e o iNaturalist. Total. Pode ajudar os colegas do outro grupo também? Pode, gente, pode, não é nada fechado. Se vocês acharem, tentem fazer uma espécie, cada grupo, e se vocês acharem que está muito difícil, vocês vão, fica só com uma espécie. Bom, não precisa fazer as 2. Mas aí, se vocês, a coisa os pontos, depois eu vou colocar com mais detalhe lá na página. Os pontos do mapa vão ter que estar separados com, por exemplo, em cores diferentes, de registro colhido nos sites e registros feitos por cada pessoa. Tudo bem? Tá, beleza, professor. Então, os pontos a gente pode marcar, por exemplo, no celular mesmo, né? Pode. Beleza. Você pode estar indo no mercado, ver o bicho e aí depois ir lá na sua casa e marcar mais ou menos onde ele está ocorrendo. Não é nada. Só que daí todo mundo então assim, aí cada um do grupo vai ter uma cor diferente. E aí, sei lá, no final de semana vocês vão resolver fazer um passeio pelo bairro e tentar achar os bichos pelo bairro, ver onde eles estão ocorrendo. Tá, bem legal, professor. E quem ficou com a Pertinax aí? A Emily. Esse é um dos mais fáceis. Hoje a gente fez uma triagem e 100% ela dá aqui em Boa Vista. Ela é bem comum. Qualquer coisa aí, gente, se vocês precisarem, eu posso passar fotos, mas procurem o Wikiaves, que é um site que tem essa coisa de ciência cidadã. Daí vocês podem pegar os registros de lá, né, se tiver localidade dessas fotos. Tá bem? Alguma dúvida? Alguma reclamação? Alguma fala que vocês queiram fazer? Aproveitem esse momento. A gente vai apresentar para a turma os resultados? Não, vocês querem apresentar para a turma? Joyce, eu sinto que você quer apresentar para a turma. Ela tá falando, né, professor? Joyce, não dá ideia, pelo amor de Deus. Não, vamos pensar, vamos ver como vai ficar. A gente pode, se vocês vão me enviar, então a entrega vai ser o mapa
com os pontinhos lá desenhados de todos os registros que vocês fizeram nessas 2 semanas, ou anteriores a isso, e respondendo a pergunta de por que vocês acham que aquele grupo ocorreu nesses pontos, né? Que tipo de ambiente está usando, o que está acontecendo para eles terem essa distribuição. O professor só vai registrar no Classroom, né? Sim. Ah, tá, beleza. E aí eu vou ter que, em algum outro momento, gravar essa aula de novo, porque eu esqueci de gravar para botar no YouTube. Mas depois eu faço isso. Tá bem? Então, gente, acho que é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida ou noção, a gente encerra por aqui e a gente se vê na próxima quinta-feira. Tranquilo, professor. Tá, gente. Então, na próxima aula, a gente vê essa atividade que foi feita, que é para ser entregue semana que vem, né? Do texto do Darwin, e faz a aula. E é isso. Até a próxima. Até quinta, professor. Até, professor. Boa noite. Bom final de semana.